E Ele quer te dizer para você, antes de você abrir, é o tema dessa pregação, que o Senhor dos Exércitos está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu agir. Nada pode mudar aquilo que Ele quer. É isso que o Senhor quer falar conosco, comigo e com você. Você que também está nos ouvindo. Creia que existe um Deus, o Senhor dos Exércitos, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você crê que Ele está no controle de tudo, abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, versículo 37, 14 ao 16. Depois não vamos sair de Isaías 37, só ler alguns versículos do 36. Mas foi isso que o Senhor me falava durante a tarde. E quantas vezes pessoas já pregaram aqui sobre esse texto aqui de Isaías 37. E mais uma vez o Senhor quer falar conosco. Ela se renova a cada manhã. E Deus quer falar conosco. Isaías 37, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então aqui nós temos uma história de um homem chamado Ezequias, aonde foi afrontado. Estava ali passando por uma situação difícil, e era um rei. E talvez você tenha passado esses dias por problemas difíceis, aonde muitas vezes você tem vivenciado situações difíceis, às vezes faltando financeiramente, às vezes faltando a paz. O rei Ezequias aqui estava sendo afrontado. E eu vou voltar um pouco aqui no capítulo 36, do versículo 14 ao 20, para nós entendermos um pouco melhor daquilo que ele estava passando. E talvez você diga: eu estou passando por essa situação. Por isso o Senhor nos trouxe nesta noite para falar conosco que o Senhor dos Exércitos está no controle de tudo. Você sabe o que é tudo? É tudo. Nada foge do controle do Senhor. Então nós precisamos descansar. Nós precisamos confiar naquele que está no controle. E não ir além daquilo das nossas possibilidades, daquilo que eu não posso. Isaías 36, versículo 14. Volte só um pouco aí. Diz a palavra do Senhor: não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Havia o rei Senaqueribe aqui afrontando Isaías. E talvez você tenha recebido um conselho do seu irmão. Conta a Deus. E às vezes o inimigo tem levantado a pessoa para dizer: não confie em fulano. Você vê como é que está a vida dele? Foi o que o mensageiro de Senaqueribe mandou dizer aqui: não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Eu não posso muitas vezes livrar você,
Mas eu conheço o Senhor dos Exércitos que pode. Ele pode tirar você da cova dos leões. Ele pode tirar você dessa situação quando Ele quiser. Confie no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Não permita que o inimigo lance sobre a sua vida que ele não pode. Ele pode sim. E continuar. Não deixe Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Certamente o Senhor vai te livrar. Certamente o Senhor vai chegar com socorro. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente em toda e qualquer situação. Creia, acredite. E ele continua. Versículo 16. Não dei atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Mais uma vez, o inimigo aqui usando aquele homem disse: não permita que ele os engane. Não permita que o pastor lhe engane com as palavrinhas que não tem solução. Não permita que o seu irmão em Cristo dê palavra que muitas vezes não vai te levar a nada. Eu quero dizer para você que existe um Deus que tem ouvido o que você tem passado. Eu quero dizer para você que tem um Deus que está olhando para você, para as suas lutas, assim como Ele estava olhando aqui para o rei Ezequias, que estava sendo afrontado. Em que área da sua vida você tem sido afrontado? Eu sei das minhas. Mas acredito que existe um Deus, o Senhor dos Exércitos, que nada foge do controle dEle. Que nada, nada, nada e nada. Creia, meu amado. Versículo 18. Não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Árpede? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses destas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Como? Mas o Deus que nós servimos hoje é bem diferente. Ele pega nós pela nossa mão. E se nós estivermos caídos, Ele vai nos levantar. Ele vai colocar para nós nos assentar entre os príncipes. Ele vai nos honrar. Ele vai fazer com que o servo dele, que está passando por luta, e vai dar dupla honra. Esse é o Deus de Isaías. Esse é o Deus que nós servimos, que nos levanta, que nos restaura, que nos cura, faz com que a estéril seja mãe. Será que você ainda vai duvidar? Certamente Ele está no controle de todas as coisas.
mas precisamos contar ao Senhor o que estamos necessitando na casa do Senhor. Quanto tempo fazia que você não tinha vindo aqui? Quanto tempo faz que você não veio à casa do Senhor? Quando você chega aqui, você tem contado ao Senhor o seu problema? Você tem contado ao Senhor aquilo que você tem passado? Capítulo 37, versículo 1. Olha o que o rei Ezequias fez. Nós precisamos imitar Ezequias, as suas atitudes, porque ele estava sendo afrontado. Eu não sei qual é o teu problema, mas Ele conhece. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor conhece. Eu não sei qual o milagre que você está precisando, Ele conhece. Declare ao Senhor. Aqui, ó, a sua igreja tem aberto vários dias, durante o dia. Tem os cultos, tem as reuniões. Venha. Aonde você estiver, venha. Há uma luta para você chegar aqui. Capítulo 37, versículo 1 diz que quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes. Rasgue suas vestes. Vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Rasgue suas vestes ao Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está aqui a minha situação. Senhor, vem aqui no templo do Senhor. A Bíblia fala que Ana buscou ao Senhor quando estava ali sendo afrontada também. Ela foi no templo do Senhor. Mas quantas vezes nós temos ficado em casa mesmo passando essas lutas? Ezequias veio no templo do Senhor e colocou diante do Senhor. Josafá também, meu amado. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que vieram buscar ao Senhor. E no versículo 14, quando do capítulo 37, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Se Ele tem o controle sobre todas as coisas, meu amado, não acho que é pequeno aquilo que o Senhor tem passado, não. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração aqui neste lugar. Deus quer ouvir a tua necessidade do que você tem passado. Ore ao Senhor, conta a Ele. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. O rei Ezequias não teve vergonha. Ele era rei, mas rasgou as suas vestes e contou tudo para o Senhor. Dá ouvido, no versículo 17, dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações e de seus territórios um deserto.
atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de Deus, não passo de madeiras e pedra, moldado por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é os Deus. Mostra ao Senhor. E aqueles que muitas vezes têm se levantado para afrontar a sua vida, eles vão saber que existe um Deus que pode mudar as situações. Existe um Deus que muda e transforma, que faz o impossível acontecer. E eles vão ver, porque o Senhor faz quando eu e você mostrar ao Senhor, pedir socorro. E por que você não fez isso? Por que você tem lutado com suas próprias mãos? Se existe um Deus que quer batalhar por nós, se existe um Deus que é guerreiro, é o Senhor dos exércitos, e Ele quer lutar por você. Não passe na frente de Deus. Entrega ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O que é que você está esperando? Perder sua vida? O que você está esperando? Entregar ao Senhor, confiar nele. A palavra do Senhor diz que tudo podemos naquilo que nos fortalece. É verdade. Mas tem momento da nossa vida que nós não aguentamos. O rei Ezequias veio no templo do Senhor. Senhor, só o Senhor salva-nos. Só o Senhor tem o poder de salvar, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então não espere tempo. Não espere mais não, meu amado, minha amada. Precisamos também confiar nos direcionamentos de Deus através dos nossos profetas. O que é que o seu profeta tem lhe direcionado a você? Qual tem sido a direção do seu profeta? E você ainda não tem obedecido. Quero contar algo para você que há muitos anos, na minha vida, um dia um profeta chamado Pastor Fábio Rossetti me deu uma direção. E ali eu obedeci. Então, quando o seu profeta lhe dirigir, assim como Deus usou Elias, Eliseu e outros profetas, Moisés ali para direcionar o povo. E muitos não obedeceram, quebraram princípios bíblicos. E a palavra do Senhor nos diz que creia nos seus profetas e prosperarei. E naquele tempo, não era ainda o pastor Josenildo, o pastor Fábio me direcionou. Eu fui me aconselhar com ele. E eu segui aquela direção. Sabe, irmãos,
nós temos profeta de Deus. Profeta que não se vende. Profeta que cumpre a palavra do Senhor. Profeta que tem a visão do Senhor. E eu fui abençoado. Não só eu, em minha casa também. Você que tem desobedecido a direção de Deus através dos profetas, volte, meu amado. Volte para a direção que o seu profeta lhe deu. Siga a direção do seu profeta. É bíblico, é bíblico. Versículo 2 do capítulo 37, 2 ao 7. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequiel, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar-lhes à luz. Às vezes nós temos chegado aos profetas dessa forma. E muitas vezes eles nos dão a direção. E o que eu tenho feito? Eu tenho seguido a direção dele, ou eu tenho só ouvido que vem de Deus e não tenho obedecido? Versículo 4. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, ele lhe respondeu: diga ao seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu. O profeta tem dito isso para você? Ele tem lhe instruído na palavra? E por que não obedecer? O Senhor dos Exércitos está no controle. E Ele vai usar os profetas. Nada vai fugir do controle dEle. Continuando. Assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Preste bem atenção à instrução do profeta. Preste bem atenção àquilo que ele tem falado para você, aquilo que ele tem direcionado na palavra. Sabe por quê? Ainda continua no versículo 21 ao 23. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. O Senhor quer te ouvir a tua oração através do direcionamento do profeta. Ele vai usar o profeta. Não pense que você, mesmo orando neste lugar, Ele não vai deixar te ouvir. Vai sim.
Mas muitas vezes é preciso nós buscarmos os nossos profetas e pedir a direção do Senhor sobre aquilo que nós estamos passando. E Deus vai usar eles, como um dia Deus usou o pastor Fábio. Continua. Versículo 22. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante contra o Santo de Israel. Deus estava mandando ali Isaías falar que as pessoas que vieram afrontar você com arrogância, com prepotência, achando que era o tal, o Senhor mandou um recado através do profeta. Versículo 28. Eu, porém, sei onde você está, quando sair e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Isso era o Senhor falando através de Isaías para Senaqueribe. Não tenha medo daqueles que estão te afrontando. Eu sei o que eu tenho passado, e eu tenho colocado diante de Deus todos os dias que eu venho aqui. E Ele continua mais. A você, servo de Deus. A você, servo de Deus. Tem isso na sua Bíblia? A você, Ezequias. Ezequias era servo de Deus. E Deus está direcionando a palavra para Ezequias agora. A você, Ezequias, darei este sinal. O Senhor vai te dar um sinal. Eu não sei de que forma, mas Ele vai te dar um sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e do próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plante vinhas e coma o seu fruto. Mais uma vez o remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Vai ser o Senhor que vai realizar. E você vai ver o sinal e você vai testemunhar daquilo que o Senhor prometeu para você. Deus vai usar os seus profetas. E Deus vai te dar a direção através da vida deles. Nós precisamos confiar nos direcionamentos de Deus através dos profetas. 33 ainda. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. O Senhor está dando aqui uma promessa, que do canto onde ele estava, ele não vai sair. Do canto onde ele está, ele não vai para lugar nenhum. Era uma promessa do Senhor. Sabe por quê, igreja? Versículo 34. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade. O Senhor vai te defender, igreja. Irmão, não tenha medo, o Senhor vai te defender.
Ele é que vai pelejar por nós. É Ele que vai à nossa frente. Como Ele foi ali com Josafá. Pelo caminho por onde Ele veio, voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu Senhor. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 homens, 1000 homens no acampamento assírio. Deus pode mandar só um anjo para desfazer a obra do Senhor sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. E Ele não permitiu que o rei Ezequias sofresse nenhum dano. Ele mandou apenas um anjo para matar 185.000 homens. Quantas pessoas tem te afrontado? Ele poderá mandar um anjo, assim como Ele mandou ali quando Daniel estava na cova dos leões. Ele mandou um anjo fechar a boca dos leões. Mas nós precisamos também crer que o Senhor dos Exércitos nunca perderá o controle, Monaio. Você pensa que Ele está perdendo o controle? Não. O Senhor dos Exércitos nunca vai perder o controle. Não é verdade, Jefferson? Nunca o Senhor dos Exércitos vai perder o controle. Versículo 33. Ao 38. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampa de cerco contra ela. Pelo caminho onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e o salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Você ainda duvida que o Senhor está no controle de todas as coisas? Você ainda duvida que Ele pode prover aquilo que você tem precisado? Ele prometeu ao rei Ezequias que Senaqueribe não ia entrar naquela cidade. E o rei Ezequias acreditou. Ele creu. O que é preciso para que o Senhor faça diante dessa situação para você crer? Quantas coisas Ele já fez? Versículo 37. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive, lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus em Roque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Então não é tarde para sonhar. Não é tarde, meu irmão, fique de pé. Não é tarde para você alcançar a vitória que Ele te prometeu para você. Eu não sei quanto tempo faz,
Mas não é tarde. Não é tarde para a sua bênção chegar. Não é tarde para que aquilo que Ele te prometeu se cumprirá. Não é tarde para Ele mudar essa situação. Quando tudo você está vendo o contrário, não é tarde. Sabia, Thales? Cria. Viu, André? Cria somente. Amém, irmã Claudinha? Irmão Raimundo, não é tarde. Sabe por quê? Ele está no controle. Quanto menos você espera, Ele vai chegar. E Ele vai te dar um sinal. Ele vai te mostrar algo que você nunca viu, nem esperava. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge, meu irmão. Não se desespere. Aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos porque o controle não foge das minhas mãos. Tenha paciência. A bênção vai chegar e não vai te trazer dores. Então louve esse louvor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Crendo que existe um sonho. Se foi Ele que te prometeu, espere, que vai chegar. Ele vai fazer aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu. Você pensa de uma forma, mas a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são os de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Ele tem algo maior para a sua vida. Ele tem muito mais para a sua vida. Então creia, acredite que nada foge do controle dele. Amém?